Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Conexão Podcast com vocês hoje aqui. E eu sou Eliane, neuropsicopedagoga, e trouxe uma profissional incrível para vocês, com um assunto incrível. Nossa convidada de hoje, Jaqueline! Oi, obrigada. Oi, Jaque! Seja bem-vinda no nosso podcast. É um prazer receber você aqui. Conte um pouquinho de você, conte um pouquinho da sua profissão, conte um pouquinho tudo de você. Certo, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Sim. Bom, sou Jaqueline Gomes, sou psicóloga infantil, com formação em saúde mental, análise do comportamento, graduando em neuropsicologia. Estou aí já há mais de 15 anos na estrada aí da psicologia. Nossa, Agora atuando com os pequenininhos na intervenção precoce e as famílias também. Então, hoje, eu fiz uma transição de carreira porque eu estava seguindo uma outra área dentro da psicologia, dentro da área social, atendendo também, só que mais específico em situação de violência. E aí fiz uma transição de carreira e hoje cheguei nos pequenininhos por causa do meu pequeno. pequeno. E aí, conta pra nós que ela trouxe um objeto aqui, ó, bem lindo. Conta pra nós dessa foto, desse momento, do seu pequeno. Como ele chama? Gabriel. Gabriel. Tem quantos anos o Gabriel? Gabriel acabou de fazer 4 anos. Ai, que delícia. Conta um pouquinho pra nós dele. Então, o Gabriel, ele me ajudou na transição de carreira. Então, como psicóloga, eu já estava atuando na minha profissão, já tinha alcançado o que eu queria ali na área e tudo mais. E quando veio o Gabriel, veio para mim também um despertar dentro da minha profissão, principalmente no desenvolvimento infantil. Ai, com certeza. Então, eu comecei a estudar muito sobre o desenvolvimento, mesmo formada há bastante tempo na área da psicologia, mas atuando em outra área especificamente. E quando veio o Gabriel, eu comecei a ter um olhar diferente para o desenvolvimento humano, como um todo. Sim. Então, você ter aquele serzinho dentro de você, crescendo, e você perceber as mudanças emocionais, porque nós passamos por isso, né? Quem é mãe. Então, as mudanças emocional, a mudança física. Então, assim, tudo se transforma. De fato, é isso. É a partir do momento que o período da gestação é se transformar. E quando nasce, e você pega ali e não tem um manual. Não, com certeza não. Nem um manual pronto pra gente ir seguindo as instruções. Não tem como seguir instruções e é você e a criança. E como aconteceu dentro da pandemia, então assim, na pandemia, então eu tenho um filho que é dessa geração da pandemia, como tantos outros. Então, e eu sei que não é a realidade de muitas famílias, eu tive o privilégio de poder me dedicar exclusivamente para ele durante esse período. Fazer uma intervenção ali, ele ainda pequeno e ainda dentro da pandemia, que não tinha outras profissionais para te ajudar nesse Exatamente. Então, assim, eu passei a estudar e entender muito mais sobre o desenvolvimento infantil. Fiz uma formação como psicóloga obstétrica, então passei a acompanhar outras famílias com pré-natal psicológico, porque eu entendi a necessidade no período da gestação que começa ali. Sim. Né? O cuidado que é necessário aquela mãe ter, né, para o seu feto, a família, o contexto familiar influencia muito também. Com certeza. No bem-estar dessa gestante, consequentemente no bem-estar do bebê. Sim, com certeza. Então, e é tão importante, né, esse cuidado antes já, né? Porque vem ali já gerando esse ser humano e que ali já precisa de cuidados. E a gente não dá tanta importância, né? Nesses 9 meses, nessa gestação. Incrível esse trabalho, muito bom. Então, eu passei a me dedicar justamente nisso. Então, eu fiz uma transição aí do período da gestação e quando ele nasceu para o desenvolvimento, para entender como que era a formação do cérebro de um bebê. Ai, ótimo. Como que iria funcionar o desenvolvimento dele. Como que eu sei que isso aqui tá certo? Que legal! Né? Como que eu sei que tá ok, né? Tá dentro do que é esperado. Dentro do que é esperado. Então, assim, quando ele nasceu, e essa foto representa muito a nossa rotina. Então, eu conversava muito com ele pela manhã, dando bom dia. Então, eu tinha uma rotina, mesmo trancados, né? Em lockdown, mesmo trancados, fazia uma rotina.
com ele. Desde o acordar, desde a alimentação, as atividades diárias, o banho de sol. Então, eu comecei a estruturar essa rotina porque eu entendia que era importante para o desenvolvimento dele. Sim. Mesmo que o mundo lá fora estivesse em pausa, muitas vezes, com certeza. por causa da pandemia. Mas eu entendi a necessidade para o desenvolvimento daquele cérebro tão pequenininho. Bem pequenininha, bastante desenvolvimento. E essa primeira infância é muito importante ter essas intervenções, esse olhar, né, para essa criança, porque é tudo onde tudo acontece, né? Exatamente. Nessa primeira infância, onde tudo acontece, a gente vai ver resultados bem lá na frente de como foi essa primeira infância, né? E hoje, quando a gente fala assim, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, chão que a gente pisa a vida inteira, é bem isso, muito real. E hoje o meu foco é trabalhar com a infância, justamente porque eu vejo a importância que é essa base de você ter uma primeira infância, você ter essa infância bem cuidada em todas as áreas. Sim. Então, quando você tem essa oportunidade quanto família de oferecer, de ofertar esse desenvolvimento, esse olhar para essa criança, com certeza a gente está criando aí, não é uma garantia, mas com certeza é a oportunidade de redução e até de eliminar prejuízos futuros. Quando a gente já tem esse olhar para essa criança pequenininha, né? Eu acho incrível. E que legal, já que você teve esse despertar bem ali nessa maternidade. A maternidade transforma mesmo, né? Transforma, realmente. E transformou, né? E transformou você numa excelente profissional, né? Obrigada. Isso mesmo. Já que o assunto que ela vai trazer hoje é a intervenção precoce, que a gente vai falar sobre esse desenvolvimento. Isso já que você já praticou com o seu pequeno, que eu falo que as crianças servem de laboratório, né? Porque meu filho também serve de laboratório, sabe? Já. Isso é muito importante. Mas conta um pouquinho aqui para nós, para os pais que estão nos ouvindo, as famílias. Comece a explicar o que é essa intervenção, qual a importância disso já na vida ali. E como psicóloga, como que isso é importante para os pais? Então, a intervenção precoce é um conjunto de estratégias terapêuticas que a gente está falando com crianças pequenas. Geralmente, crianças de 0 a 6 anos, a intervenção acontece. Isso, ó, tá vendo? Eu tenho uma idade certa. Em precoce, que idade? Nasceu, eu já posso fazer intervenção? Então, já começa a observar. Aí, até que hora, até que momento, que idade é uma intervenção precoce? Então, geralmente, alguns autores dizem ali até 6 anos é considerado a intervenção precoce, que são justamente para os pequenininhos. Então, vai aí dos 0 a 6 anos e a gente consegue estar trabalhando sem a intervenção precoce. Sim. Tem uma variação de autores que falam que é um pouquinho menos, geralmente até os 4 aninhos, 5 aninhos, mas é o ideal até os 6 anos, que é onde entra para a formação da alfabetização, escola e tudo mais. Sim. Mas esse conjunto de estratégia é justamente para identificar precocemente atrasos no desenvolvimento da criança. Então, e futuros transtornos também, síndromes ou deficiência. Então, na intervenção, a gente não está falando e tratando de diagnóstico no primeiro momento. Mas nós falamos de atrasos no desenvolvimento. E como que eu identifico isso? Através dos marcos do desenvolvimento. Então, o que é esses marcos do desenvolvimento? São habilidades que são esperadas para uma faixa etária. Então, a gente tem aí as áreas de motricidade fina, grossa, cognitivo, socioemocional, de linguagem e comunicação, que são os principais a serem observados. E aí, uma dica para os pais aonde que eu vejo isso? Como isso, porque eu vou te falar. Quando você fala do marco de desenvolvimento, aqui eu vejo muito isso na minha profissão, quando eu falo assim, você tem que acompanhar o marco de desenvolvimento para a gente ver quando as crianças são pequenas. Que é isso, Eliane? De onde veio esse marco? Onde eu vou ver isso? Que livro tá escrito? Mas que documento? Fala aí pra nós, onde Jaque? Uma coisa tão simples. Muito simples. Muito simples. Então, assim, os pais têm, principalmente as mamães, recebem esse marco de desenvolvimento e nunca olhou.
É verdade, com certeza. Porque assim, toda gestante recebe a sua caderneta. Tá lá, né? A caderneta do neném, da gestante do neném, onde tá tudo ali bonitinho. Gente, lá tem o marco de desenvolvimento, do nascimento até 5, 6 aninhos. Isso mesmo. E onde a gente observa onde está tudo ali, o desenvolvimento que é esperado da criança. Sim. Então, quando o médico fala assim, porque a criança tem seu tempo, tal. Então, a gente tem essa observação que, de fato, toda criança tem o seu tempo, porém, dentro de um tempo esperado. Eu amo esse assunto, Jaque, porque eu amo esse negócio de... As pessoas falam assim, mas tudo tem seu tempo. Sua fase. Ai, sua fase. Tem que esperar, porque tudo tem seu tempo. Mas não é tudo tem seu tempo, sim, mas dentro de um esperado ali daqueles meses. Agora, explica pra mim, Jaque, dentro desse tempo... porque a mãe fala assim, mas o meu falou com 1 ano. Ai, mas o meu falou com 1 ano e 2 meses. Então ele tá no atraso? Porque é esperado 1 ano, mas aí o meu falou com 1 ano e 1 mês. Então, aí o cuidado que a gente tem que ter quando fala assim, toda criança tem seu tempo. De fato tem. Então, a gente tem que perceber os extremos. Então, dentro desse marco, a gente tem que pensar o quê? Eu tenho a criança que tá em qual extremo? Então, ela está mais para um lado, de atraso, ela está mais para um lado, né? Dentro ainda do marco. E o equilíbrio ali. Então, é uma margem razoável. Então, não é ali uma verdade absoluta. Mas eu devo prestar atenção. Então, por exemplo, eu tenho um bebê de 6 meses. Certo. Que um bebê de 6 meses, por exemplo, ele já está sentando sem apoio. Sim. Ele já está balbuciando. Ele já tem uma resposta social muito expressiva. Quando a gente fala com ele. Sim. Né? Ele já aponta. Então, assim... Isso eu devo observar. Meu bebê tem 6 meses, ele não senta ainda. Então, se com 6 meses ele já deveria estar sentadinho, sem apoio, eu vou olhar isso. Mas ele senta, mas assim, ainda balança um pouquinho. Ok. Então, eu tenho uma criança de 1 ano. A criança de 1 ano, ela já tá querendo o quê? Dar os primeiros passos. Então, ela já apoia, fica em pezinha, já tá soltando as primeiras palavrinhas. Então, eu começo a observar como que tá o desenvolvimento dessa criança. E aí, em todas essas áreas. Aí eu vejo a motricidade da criança, como tá o desenvolvimento dela, se ela tá apoiando, se ela dá os primeiros passinhos. Na comunicação, se ela aponta, se ela puxa quando ela quer alguma coisa. Sim. Se ela tem a expressão, quando você fala com ela, quando você chama o nome dela, esse bebê já olha. Entende? Então, assim, são essas observações que no dia a dia, às vezes, passa despercebido. Mas esse marco de desenvolvimento é justamente isso. Onde é que meu filho está aqui? Que lugar, né, desse gráfico, né? E esse gráfico que a gente acompanha lá na carteirinha de vacinação, existe também para a altura da criança, do mesmo jeito que existe o marco de desenvolvimento que eu falo, assim, nessas questões que a gente observa, a psicomotricidade, emocional, tudo isso... que existe também o gráfico de acompanhar a altura e o peso dessa criança. Exatamente. Eu falo para o pai e para a mãe, é tão importante quanto olhar o peso dessa criança, se ela está dentro do gráfico, se ela está desnutrida, se está crescendo da forma correta, está desenvolvendo tudo isso. E às vezes os pais não sabem, né? Não sabem. Ou, né, eu vejo também alguns profissionais que ainda não têm essa orientação para dar para os pais. Exato. Que o primeiro profissional que encontra com essa criança é um pediatra. O pediatra devia estar ali totalmente orientando os pais de que ele precisa acompanhar aquilo, né? E eu acho louvável os profissionais que, principalmente os pediatras, que são os primeiros, a terem, quando eles passam para a gente, encaminham para que a gente pelo menos oriente essa família. Porque se o profissional, por exemplo, a família ela vai com uma dúvida... E naquele momento ele acha que não, está tudo certo dentro das questões clínicas da criança, mas percebe que esses pais têm dúvidas, porque a família é o primeiro contato da criança e está lá. O médico às vezes vê a criança lá em 15 minutos. A família que está observando o dia a dia da criança. Então, quando um profissional encaminha para o profissional da intervenção precoce, o profissional da saúde da infância, e pede para que a gente oriente essa família. Eu acho isso muito importante. Do que ele simplesmente falar, não, vamos deixar esperar daqui a um tempo. Ótimo, então. Se ele não vai fazer essa orientação, que, né, por conta do tempo, que às vezes não realmente não permite, né? Então, que ele encaminha, olha,
Se vocês estão com dúvida, vá até tal profissional. Acho legal também que seja feito E aí assim. a família chega pra gente falar, o pediatra encaminhou. Isso, muito E aí bem. ele vai até lá e a gente orienta essa família dentro aí do macrodesenvolvimento. Então, assim, para mim, enquanto profissional de psicologia, lembrando que a intervenção precoce ela é interdisciplinar, existem outros profissionais envolvidos que podem também e devem estar olhando como um conjunto, como um todo para essa criança, somando ali as suas expertises, né? Para atuar no desenvolvimento dessa criança. Então, quando o profissional encaminha e a gente consegue olhar essa criança, primeiro uma escuta muito atenta a essa família, porque essa família é o que vai trazer muito de quem é essa criança. Enriquecer ali todo o que precisamos saber, né? Exatamente. E aí, onde nós avaliamos essa criança, desde as questões comportamentais, emocionais, o contexto familiar, principalmente. Então, hoje, para atuar dentro da intervenção precoce, é a criança, mas muito a família. Muita família. A família sempre tem que estar agregada ali, né? gente? Não tem como. Não tem uma intervenção, não tem um tratamento, não tem nada sem a família, né? Eu falo que é tudo uma equipe, né? Um pega na mão do outro e não solta mais, até que essa criança, em prol dessa criança, até que ela esteja muito bem ali, resolvida dentro dos casos dela. E aí, esse processo, a psicóloga pode, então, você, como intervenção precoce, atuar nisso. Quais são os principais passos quando uma criança chega no seu consultório com sinais de atraso nesse desenvolvimento? Então, o primeiro passo, ele é uma escuta atenta à família. Família, certo. Então, assim, o primeiro é escutar essa família, o seu anseio, a sua queixa, ali, qual que é a demanda daquela família no primeiro momento. Por quê? Porque ela está ao dia a dia com a criança. Sim. Então, ela vai saber trazer de melhor forma o que angustia. Ali, eu quero saber se meu filho está tudo ok com o desenvolvimento da minha criança, porque às vezes a escola sinaliza alguma situação, ou até mesmo o médico sinaliza alguma situação. Enfim, a criança vem, ou então a família vem porque quer saber se está tudo ok. Se está dentro do esperado. Dentro do esperado. Então, o primeiro passo é o acolhimento a essa família e a escuta atenta a essa família. Então, uma boa anamnese é onde a gente começa um rastreio, tanto do contexto familiar, do desenvolvimento, como foi a gestação, também é muito importante, que isso fala muito sobre o desenvolvimento da criança. Claro. Como foi essa gestação? Como foi o nascimento dessa criança? Então, tudo está envolvido. E às vezes os pais acham que não precisa, tem detalhes, né? Que a mãe, nessa anamnese, vai falar assim, ai, será que é legal eu falar isso? Acho que não precisa você ouvir. E todo detalhe é muito importante. Todo detalhe. Então, desde quando, assim, foi planejada, não foi a gestação, tomou medicação, o parto, como que foi o parto, foi prematuro, quando nasceu, foi para UTI ou não, teve alguma complicação durante o período da gestação com essa criança, o que observou, como que a questão do contexto familiar também. Como que é a rotina dessa criança, como que é o dia a dia. Então, assim, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque a criança, ela é o reflexo do ambiente em que ela está inserido. Sim, com certeza. Então, o primeiro passo é o acolhimento à família e depois a gente vai ter o contato com a criança, vai observar e fazer uma avaliação ali, um rastreio inicial do desenvolvimento dessa criança e observar. E outro ponto também que a família às vezes fica muito preocupada ali é que, meu filho tem atraso, então ele tem transtorno. Esse é um assunto muito legal, né? Porque quando aparece o atraso, agora com a internet aí, falando tudo pra nós, Google já passou, né? Aí, é o chat ele já traz tudo um histórico ali, tudo. E aí a mãe já pensa assim, não andou, não falou, é isso, daí lá já traz isso. Já traz um diagnóstico. Isso é real, Jaque? Não é real. Tudo é teia, tudo é teia. Não, existe outras coisas ali, né? Existe. Precisa. Então, assim, o primeiro ponto é, meu filho tem atraso, ele tem transtorno? Não necessariamente. Sim. Por quê? Porque, como eu falei, nós tratamos os atrasos. Então, o que a gente verifica ali? A gente verifica as dificuldades dos atrasos e as potencialidades dessa criança. Sim. Então, por quê?
eu vou estar olhando o que está atrasado é multifatorial. Muitas vezes não foi estimulado, a criança não teve realmente oportunidade. Sim. Se mais para frente for, de fato, encontrado ali que existe um transtorno, existe uma síndrome, existe uma deficiência, entende que aquilo já foi olhado? Já foi olhado, com certeza. Então, assim, os prejuízos, a cascata de prejuízos que se espera com a criança 2 anos, um exemplo, né? Eu comecei a olhar isso com 2, 3 aninhos, é diferente de quando chegar a 4, 5 anos eu não colhei. Com certeza. Os efeitos e a soma desses prejuízos são muito maiores. Muito, porque quando a gente vai fazer, se a gente está falando de intervenção precoce, é se anteceder ali, né? Antecipar do que pode ter ali de prejuízo lá no futuro. E lembrando que tudo vira uma bola de neve, né? Se a gente vai... Somas de prejuízo. Porque se a gente vai deixando isso para depois... Exato. Aí tem aquele pequeno atraso que estava mostrando ali sutil, que daí ele vai com outro que vem da outra fase, e isso vai se juntando. Exatamente. E aonde que se percebe? Muitas vezes quando a criança começa a frequentar a escolinha. Na hora que começa a frequentar a escola. Então, tá com os pares. Na hora que tá com os pares, que a mãe consegue aí ter noção. E o profissional que tá lá, se é uma profissional que tem ali mais entendimento, que ela consegue observar um pouco melhor desse marco, ela vai ver a diferença e vai conseguir pontuar os pais. Então, quando a criança chega aí pra gente, geralmente 3, 4 aninhos que tá começando aí a escola, e vê a diferença. Uma criança de 4 anos, ela já tá conversando. Ela já tá contando, relatando. Sim. E aí, socializando. E aí, quando chega pra gente, às vezes encaminhado pra escola, e a mãe fala, né? Fala assim, meu filho não conversa. Ou então, meu filho tá diferente dos amiguinhos da escola. Eu pergunto, ele não responde. Então, mas não foi agora aos 4 anos. Como que era essa criança com 1 aninho? Aí você tem que puxar todo antes. Hoje a gente estava conversando aqui na coisa, e aí a moça que está aqui com o 2K, ela perguntou: pode acontecer de eu adquirir isso? E aí eu falei, não, a gente tem que ver lá na infância, né? Desde a infância a gente já tem que ver os sinais lá na infância. Porque eu posso... eu não era TDAH, eu posso ser TDAH? Não, porque assim, todo transtorno de neurodesenvolvimento, ele está relacionado ao quê? Ele é uma condição. Uma condição. Então, não tem como você... de repente, eu virei... De repente, né, eu tenho TDAH. Não é de repente. Né? A gente começa a observar, né? Do nada. Então, a gente observa. Do nada, agora eu tenho TDAH. Do nada essa criança... Do nada essa criança não tá falando. Então, eu preciso observar. Então, quando chega pra mim e fala assim, ele tem 4 anos, começou na escolinha e tá diferente, o que a gente observa? Como que era a criança antes? Por quê? Aí existe uma diferença. Às vezes, a criança pode ter mudado o comportamento quando iniciou na escola por questões pontuais. Mudança de rotina, questão da escola, a criança sempre conviveu em casa e de repente está num ambiente mais diferente, também te influencia então, bastante. Exatamente. Então, tem como a gente achar que essa criança ela tem um transtorno? Não. A gente precisa observar todo o contexto. Uma criança que nunca foi para a escola, nunca teve contato com outras crianças assim, de uma forma do dia a dia. Sim. De repente ela vai para a escola. Então, vamos observar como que ela vai se adaptar. Existe o período de adaptação também da criança na escola. Então, não é tudo que é diagnóstico. Não é tudo que é diagnóstico, né? Sempre existem outros fatores para ser observado antes do diagnóstico. Exato. Mas aqui as pessoas agora tudo... é porque tudo é um diagnóstico para o meu filho. E não é assim mesmo, né? Na realidade, não é dessa forma que funciona. Por isso que é importante entender o contexto da família. Por exemplo, a criança que desde cedo tem acesso à tela. Importante. Então, o comportamento de uma criança... Quando a gente para observar uma criança que está na tela... Chama essa criança para ver se ela olha. Verdade, não olha, não tem contato visual. Não olha, ela não tem contato visual, ela não olha. Ela fica uma criança irritável. Irritável, isso. É uma criança que tudo ela responde de forma muito reativa. A rotina de sono não tem. Né? O sono agitado, a alimentação é inadequada. Então, quando a gente soma tudo isso, imagine um cérebro imaturo. É só a gente pensar a conta chega. E chega mesmo, porque nós estávamos falando outro dia, entre profissionais, de que as escolas começam a poder ter esse olhar e fazer
não um protocolo, mas preencher ali algumas coisas antes de encaminhar, né? Antes de encaminhar essa criança. Agora, vamos falar aqui, um critério lá do TEA. Não olhar, o contato visual é um dos critérios do TEA, a baixa comunicação, né? Tudo isso. Uma criança que ficou o tempo todo no celular já. Exato. A professora já vai olhar e falar, TEA! Com certeza. Ou então, nós temos que pensar aí que nós temos um fenômeno histórico que é a pandemia. Que também temos que levar isso muito em consideração. Muito, porque a gente tem que pensar essa geração aí de crianças hoje que estão com 5, 6 aninhos, é época que tava o quê? Começando a entrar na escolinha. Sim. Teve uma regressão, principalmente na parte de socialização. Não teve uma socialização ali. Não teve a introdução na socialização. Outro ponto também, claro que tem, como eu falei, né? Alguns pais tiveram o privilégio de se dedicar 100% ali com a criança, outros não, estavam em home office. Então, quem era a babá da criança? Na tela. Na tela. Com certeza, a TV, então, né? a TV, para um bebê, então, 2 aninhos, 3 aninhos, 1 aninho, tela muito cedo. Então, essa criança, ela não tem essa habilidade desenvolvida. E aí, quando chega na escolinha, de fato, a criança que tem dificuldade de brincar, hoje em dia, nós temos crianças que não sabem brincar. Temos criança, não é? Temos criança que não sabe brincar. Verdade, tem bastante mesmo. Por quê? Porque é muito fácil isso aqui. Ah, perdi, volto. O jogo, reinicia o jogo. Ele já sabe o dedinho. O dedinho já tá no automático. O dedinho no automático. Então, assim, perdi no jogo. Volto e recomeço. E sabe que isso normalizou, assim, como os pais achar. Ah, você viu meu filho como é esperto? Você já viu isso? Já? Muito. Ele sabe mexer no celular. Ele sabe mexer no celular muito bem. Gente, quando é que, né, a gente perdeu isso? Que vê que as habilidades da criança correr, falar, se comunicar muito bem, fazer coisas, né, vamos dizer, sapeca, né, que a gente falava assim, ser uma criança, perdeu. Agora, legal, é quando seu filho abre o celular. Ele abre o celular, ele coloca o joguinho sozinho. Você mesmo fala assim, ai, meu filho é super esperto, ele já pega o celular e... É isso que os pais... Na roda de conversa, a gente escuta muito isso. E eu fico, como profissional agora, um olhar clínico, eu fico olhando aquilo e falo, Senhor, Deus. Assusta porque, assim, no primeiro momento, né? Nós vemos assim, nossa, que legal, sim. Mas aí eu sempre olho para a criança, e eu falo isso muito para os pais. Sim. Você olha para uma criança de 3, 4 aninhos. Eu olho para uma criança que vai ter 10, um adolescente que vai ter 15, um jovem que vai ter 20. Isso. E o quanto de autonomia que a gente está dando para essa pessoinha. Então, assim, não adianta. E muito pensando, esperto. porque tá pensando nessa criança pequena, fazendo uma habilidade, claro que é uma habilidade, sim, não vamos ser hipócrita, né? É uma habilidade, sim, ele tá abrindo o celular e tudo mais, porém, ir lá pra frente, né? As outras habilidades para nos desenvolver, até pra gente fazer outras coisas. Habilidades de alfabetização dependem de crianças brincando, né? E tudo mais. E aí os pais têm muita dúvida de pensar assim, nossa, eu vou levar meu filho pra psicóloga. Ah, isso mesmo, já que vamos falar desse assunto. Os pais têm tabu em levar pra você? Ai, vamos levar pra psicóloga. Imagina, um pediatra falar, então vai levar lá na psicóloga, tá, na Jaqueline, vai levar pra Jaqueline que ela vai fazer uma avaliação pra vocês do pai. Imagina um pai que é tradicional, que veio daquela família, né, mais tradicional ali. O que meu filho vai fazer? O que meu filho vai fazer na psicóloga, né? É igual psiquiatra, né? Porque você sabe, psiquiatra só vai quem realmente... Não, psiquiatra é aquele tabu. E aí, quando eu aprendi que o psiquiatra é o que cuida da mente humana, do comportamento humano, eu falei, gente, né? Vamos desconstruir isso com o psicólogo também. Né? É uma pessoa que cuida também da saúde mental. Só que ali, assim, também é muito novo e eu entendo às vezes, esse preconceito aí da família em relação ao cuidado da criança, né? Vai para terapia, vai para psicólogo, porque é muito novo também dentro da ciência até da psicologia. Isso eu falo, né? Entrei na faculdade já há quase 20 anos, me formei, e era muito novo porque a gente não pensava como que a gente ia tratar crianças tão pequenas. Por isso aí vem a intervenção precoce pensando no desenvolvimento infantil. Que é ótimo. Em relação a isso. Então, os pais ficam na dúvida, mas meu filho vai fazer o quê na psicóloga? Tão pequenininho. O que você vai fazer com criança de 2 anos? Exatamente, Ó, você falou que dentro do marco, assim, que a intervenção precoce seria do 0 ao 6.
Imagina uma criança lá, o que vai fazer com a intervenção com 0 anos? Como que assim, meu filho? Isso mesmo. E aí a gente observa isso, e aí é onde entra muito a família, o quanto é importante. Porque eu sozinha, dentro do consultório, num ambiente controlado, restrito, eu não posso fazer muita coisa se eu não tenho uma família ali como apoio. Então, por isso que a orientação parental ela é muito importante. Então, eu falo por mim, eu sou da que eu coloco os pais para dentro, muitas vezes, do consultório. Porque eu preciso que esse pai entenda o que é feito ali, que ele também replique isso lá fora. Então, não adianta num ambiente controlado, eu explico ali, eu faço tudo com a criança, eu observo, eu avalio, e aí eu preciso explicar para esse pai como que ele coloca em prática, para ele dar oportunidade daquilo que a criança está aprendendo. Verdade, então, ele precisa levar para o dia a dia. Quanto tempo uma criança passa no seu consultório? Geralmente 50 minutos, 1 hora no máximo. Quantas vezes na semana? 1 vez por semana. Quanto é passar isso, a criança passar com os pais? Então, quando você deixa esses pais lá dentro, com certeza essa intervenção é muito mais eficaz. Né? Então, eu preciso trazer, e não eles só observarem, eles fazerem. Porque, assim, quando a família chega e começa o atendimento com a criança, eu preciso ter um vínculo. Tanto com a criança, como também com os pais. Porque eles não me conhecem, a criança não me conhece. Então, eles precisam entender o que essa profissional, o que essa pessoa está fazendo com o meu filho trancado na sala. É verdade. Então, eu quero trazer essa segurança, porque eu penso, se fosse o meu filho, eu também gostaria de saber. Ah, com certeza. Então, eu sou a profissional que eu trago, sim, os pais, né? Tem momentos que é necessário esses pais estarem dentro, até a criança se sentir segura. Muitas vezes eu brinco com esses pais dentro do consultório, porque a criança está observando, se o meu pai ou minha mãe está ali brincando com essa pessoa, então é uma pessoa legal. É de confiança. É de confiança. Eu posso confiar. Eu posso confiar. Então a gente está brincando todo mundo junto. E aí eu falo que às vezes vai no consultório para brincar? Não, porque eu falo que a gente faz, dentro do brincar, nós fazemos ciência. Com certeza! E muita ciência. O que para os pais é só uma brincadeira, eu vivo postando isso. O que para os pais é só uma brincadeira, o que é para mim, né? Olhar ali aquela criança. Então você tem uma caixa ali, e ali eu tô observando se aquela criança pequena, por exemplo, se ela faz pareamento de cores. Sim. Como que tá a motricidade fina dela, se ela sabe abrir a portinha, pegar a chavinha, como que tá a pega dela. Isso. Então eu entendo como que é a tolerância dela à frustração, se ela não consegue encaixar ali, como que ela faz? É a criança que joga, ou se ela tenta, desiste. Como que é o planejamento dela, raciocínio lógico, foco, atenção. Olha quanta coisa numa caixinha. Quanto tempo ela passa numa atividade. Então, quanta coisa numa caixinha que os pais acham, ela fica sentada brincando. E quanta coisa a gente está observando e rastreando. Sim. Porque eu preciso entender o que essa criança consegue fazer dentro do esperado. Sim, dentro do que já é. Ela chuta uma bola? Tem criança que não sabe chutar bola. Ah, tem. Ela sabe fazer isso com o dedinho, muito bem. Mas ela não sabe chutar uma bola. Ela não tem a pinça, ela não consegue comer sozinha, não tem uma boa coordenação. E aí depois eu tenho casos de crianças que não cortam o seu próprio alimento. Eu tenho casos de crianças que não amarram seu tênis sozinhos. Tenho crianças que não pulam naquele jump lá que tem até, né, no seu espaço. Não pulam ali do jump até o chão, que é uma coisa bem baixa. Exato. Entendeu? Não chutam mesmo. Não escala. Não escalam, morrem de medo. Escalar aquela parede que você tem, não escalam. E já estão com 8 anos de idade. Exato. E aí é onde a gente observa. Então, muitas vezes, essa criança que fala inglês aos 5 anos, mas que ela não sabe abrir uma bala. Não sabe abrir uma bala. E agora, essa criança que não teve essa oportunidade de ter essa intervenção precoce, ali é considerado um atraso? Ou um atraso? Sim, é considerado um atraso de desenvolvimento. Ele pode, então, deve, então, antes de considerado um transtorno, passar por essa intervenção. Passa pela intervenção. O que acontece? Geralmente, quando chega, é um passo a passo, quando chega no médico. Então, assim, um bom médico, um bom pediatra, para proporcionar as intervenções, a criança aí envolve também, às vezes, o plano de saúde para liberar as intervenções, o atendimento. Geralmente, a parte burocrática, né, do negócio. E aí, quando chega
principalmente os pequenininhos, geralmente os profissionais eles colocam ali o transtorno global do desenvolvimento, porque é identificado, não é falso, não é errado o médico colocar isso, porque ele identifica sim que tem um atraso, mas ele não identificou se é um transtorno ou se foi apenas uma falta de intervenção e de estímulo, entende? Então é importante, eu acho interessante quando o médico coloca isso, porque é um tempo justamente para os pais fazerem o quê? Uma intervenção, procurar um profissional e de fato observar se tem somente o atraso ou se não, se tem ali um transtorno, um possível transtorno. Correto. Então, é melhor do que o profissional colocar, não, vamos esperar quando ele tiver 4 anos, quando ele tiver 5, quando ele tiver 6. Não, se tem aí o atraso, identificando esse atraso, então vamos começar a intervir, vamos investigar. E aí, geralmente, 3 meses, aí volta para o pediatra, o neuropediatra para acompanhar, vamos continuar mais 3 meses, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, pode acontecer, com certeza. Entende? Mas é importante ter esse olhar. Sempre esse olhar para que um todo, não só aquele atraso ali. Exato. Então, a gente já sabe que as crianças vêm indicado lá pelo pediatra, precisa ter um encaminhamento para chegar com você? Ou não? Se a mãe mesmo observando esse atraso, ela precisa de um encaminhamento para ir até seu espaço ou ser atendida por você? Não, se a mãe não precisa. Não precisa. Vem, a mãe pode vir sem encaminhamento do pediatra. Pode. Eu identifiquei, eu queria saber mais. Isso. Às vezes quero tirar dúvidas, quero conversar, quero que veja determinada situação. Então, pode fazer uma avaliação. Como faz exame de sangue, né, Jaque? Porque às vezes a pessoa acha que ir para psicóloga não é igual fazer exame de sangue, mas não é tão igual, né? Você percebe a necessidade, porque o médico fala assim, o médico vai lá, você tá com dor de cabeça, o médico fala, toma esse dipirona, mas eu quero uma série de exames. Eu quero investigar. É a mesma coisa uma psicóloga, né, fazendo o seu trabalho de intervenção. Então, você vai ali, ela pode chegar até você sem mesmo ser encaminhado por nenhum médico. Ela mesmo pode mostrar para você, eu tô com dúvida nisso, para que você possa orientar. Sabemos que a intervenção precoce também envolve muito acolhimento da família, como você já disse, traz a família para você, coloca ali dentro no consultório para você ir já falando com essa família. Como você conduz com as famílias? Ensina elas a como fazer e vai mostrando ali no dia a dia o seu trabalho? É assim que você conduz? Então assim, no primeiro momento, quando a criança vem e aí a família eu trago para o consultório, eu explico para a família o que a gente pode fazer. Então, eu quero identificar ali, eu quero trabalhar muito com essa criança, a coordenação motora dela, eu quero ver como está a coordenação motora, questões sensoriais também, se precisa de uma avaliação, às vezes, de um terapeuta ocupacional. Sim. Então, assim, mas coisas simples. Leva essa criança no parque. Né? O simples funciona. O simples funciona. Leva a criança no parque, onde tem outras crianças, e assim, eu até já falei algumas vezes isso, de que, mas minha criança não fica no parque. Então, quanto tempo ela fica? Então, leve quanto tempo ela consegue ficar. Mas que isso seja uma constância. Que isso seja uma constância. Então, se ela levei uma vez e isso, ela não quis ficar, né? Você não vai insistir, deixar a criança lá chorando no parque. Mas assim, quanto tempo ela consegue ficar? Para pisar na areia, para pisar na grama, para ir no escorrega, para brincar com outras crianças. Ô, Jaque, mas quando você chega alguém assim, e você pede para ir no parque, a mãe olha para sua cara e fala assim, sério? Não, eu vim aqui, você me fala pra me levar meu filho no parque? Já teve. Achando que né? Mas o simples funciona. Então, assim, já teve, mas eu tenho medo de levar ele no parque, porque é tão pequenininho, assim, que a criança nunca tinha ido ao parque. Certo. A criança nunca tinha pisado na grama. No meu espaço lá tem grama, porque eu já coloquei é verdade, sim. No meu espaço tem lá grama. Mas eu preciso que criança seja criança. Com certeza. Então, muitas vezes, quando assim, porque ele tá subindo, ele tá descendo, ele pula, não sei o quê. Que bom! Que ótimo, né? Que ótimo. E aí onde entra a questão muito da família. Hoje as pessoas não estão tendo muita paciência com a criança, com o comportamento adequado da criança. Porque uma criança, por exemplo, uma criança de 3 anos, eu vou me preocupar se eu ver uma criança de 3 anos sentadinha, quieta. É verdade. Aí isso me chama atenção. Agora, uma criança de 3 anos que ela tá tentando escalar aqui o sofá, que ela tá pulando, que ela tá brincando. Claro que dentro da normalidade que eu digo, aquela criança que você vai chamar atenção, se fulaninho, aqui é pra sentar.
E o fulaninho vai sentar. Sim. Mas ele não vai ficar ali 40 minutos sentado. Não é normal que uma criança de 3 anos fique 40 minutos sentado. Com certeza. Entende? Então ele vai mexer uma coisa, ele tá na curiosidade. Então eu preciso pensar nisso. Isso é natural da criança. Ele não tem TDAH. Né? Ele não tem TDAH porque ele tá subindo pelas paredes, né? Ele só tá ali Ele tá explorando o espaço. Ele tá explorando, é da idade dele. Sim. E aí vem os rótulos, né? Ah, que essa criança não para, essa criança é terrível. Exato, Aí eu tô tem um rotulando, e aí eu não tô estimulando a criança, eu não tô, na verdade, conduzindo, direcionando essa criança para questões adequadas. Então, assim, ele não pode pular aqui, ele não pode subir aqui, mas ele pode aonde? Direcionando para que lugar eu posso Que pular? lugar eu posso pular? Que lugar que eu posso rabiscar? Ah, não pode na parede, mas onde eu posso rabiscar? Exatamente. Eu costumo sempre falar isso com os pais. Eu não posso só falar, não posso. E aí cai muito nesse negócio de ser pai permissível e tudo mais. Porque daí fala, eu não posso falar mais não pro meu filho. Não, você pode falar não. Você deve falar não. Mas deve falar um não e direcionar para onde ele pode. Exato. O que ele pode fazer. Ele sabe que aqui não, mas aqui eu posso. Aqui eu posso desenhar. Aqui eu não posso, mas aqui é sim. E aí são sempre para os pequenininhos também, porque os pequenininhos eu falo que eles estão no papel deles, de testar no mundo. Sim. Eu sempre falo, criança é um rio corrente, e um rio, se não tem margem, ele entra onde tem espaço. Assim, somos as crianças, são as crianças. Então, quem é a margem da criança? São os pais. Se você não dá margem, limite, né, eu falo que é um quadrado. Então, dentro desse quadrado, ele pode fazer tudo. Para cá, não. E quem é que faz a margem disso? É a família. A família, com certeza. É a família. É a família que conduz. E escuto também muito assim, mas ele não sai da TV. Ele não sai da TV. Eu falei, mas... Quem ligou a TV? Exatamente. Quem ligou, quem comprou, quem colocou lá. Mas... E aí, culpando essa criança também, sabe, Jaque? Olhando pra criança e falando assim, você tá vendo? E várias vezes aqui no meu espaço já desconstruí isso também. Não culpe ele. Quem comprou a TV foi vocês. Quem deu o celular? Quem deu o celular. O controle disso é vocês. E não, eu já falei várias vezes, autonomia não é autoritarismo, mas a autoridade é vocês dentro do lar. Então, pega o controle e fala, agora, a partir dessa hora, nós não vamos ver mais TV. Vamos desligar os celulares, é vocês que conduzem isso. E aí tem muito se terceirizar, né? Colocar a culpa na criança. Porque ele que não para. Porque ele não desliga, né? Exato. Então, Essa você tem que criança pensar que a criança ela não comprou o celular, não comprou o celular, não comprou um tablet, não comprou... E meu pai fala assim, já que meu pai fala assim, essa geração Nutella, meu pai fala assim, sabe? Essa geração Nutella, e eu costumo falar assim, pai, eu concordo, tem mesmo, porque agora tem Nutella mesmo. Mas quem compra Nutella pra pôr na mesa? Quem colocou as crianças dentro de um apartamento, fechadinho lá, com mais cuidado? Fomos nós, então não tem a mesma vivência. Então, eu acho assim, quem é o pai Nutella, né? Quem é o pai Nutella que compra? Porque as crianças estão levando essa culpa que não tem, né? Que não é, que é conduzido para o adulto. Perfeito. Jaque, me fala aqui, na sua prática, quais são os principais benefícios quando a família chega em você antes de tudo isso, quando ela já observa que é uma família observadora, que tá antenada, que tá ligada ali, olhando todo esse marco de desenvolvimento, vendo como você começou a olhar para o seu filho, quais os benefícios dessa criança recebe nesse olhar. Essa criança voa. Com certeza. É muito bom porque, assim, quando nós temos pais que são muito engajados, interessados, então eles fazem de tudo. Às vezes é por questão mesmo de falta de conhecimento. Eu não saber por onde eu começo. Eu escuto muito dos pais, mas por onde eu começo? Porque, de fato, como eu falei, não vem uma receita pronta. Não. Eu preciso olhar para a criança. Então, às vezes, quando nós damos exemplo, é de uma forma generalizada. Mas eu preciso olhar para a minha criança. Então, o cuidado que é dessas pesquisas, que vem tudo pronto, ali um pacotinho pronto. O teu filho não é um pacotinho pronto. Não é. Ele Cada um com a sua personalidade. Exato. Então, ele é uma junção da sua casa, do marido, de quem convive, dos avós. Então, ele é todo esse pacotinho. Verdade. Então, eu preciso olhar para minha criança de uma forma individual e tratá-la como tal. Ser único, Exato. Né? Então, quando os pais engajam e eles entendem qual é a necessidade daquela criança, eles fazem isso dar certo. Sim. Às vezes, a criança está com excesso de tela.
Mas por quê? Porque no primeiro momento é mais prático, é mais fácil. Eu preciso resolver isso aqui. Então eu dou a tela para o meu filho para ele ficar quietinho. E assim, eu tô falando aqui, eu não tô dizendo de situações pontuais. Uma coisa é você deixar a criança lá somente com a tela e tudo mais. Sim. Então, situações pontuais. Só que assim, é necessário tirar para você, eu falo, limpar essa criança no primeiro momento. Vamos reduzir aqui a tela para ver como que é o comportamento dessa criança, porque eu não tô vendo a criança limpa. Porque uma criança com excesso de tela, por exemplo, o cérebro dela tá inundado de estímulos. Tá inundado de estímulos. Fácil, bem fácil. Exato. Então, tá uma criança muito irritável, tá uma criança que realmente está mais reativa. Então, eu preciso primeiro limpar essa criança, olhar para ela como um todo e deixar que ela brinque, que ela seja criança. Eu oportunize isso. Então, quando a gente tem pai que dão essa oportunidade, e a oportunidade muitas vezes, eu não sei brincar, né? Acontece, mas eu não sei brincar com meu filho, o que eu faço? Ou eu não gosto de brincar. Eu não gosto de brincar. Tá tudo bem. Eu não gosto de brincar. Não gosto de brincar. Mas, assim, ou tem algumas brincadeiras que eu não gosto de brincar. Então, assim, no dia a dia, o que eu posso fazer com o meu filho para estimular, por exemplo? Às vezes, dependendo da idade da criança, você colocar do ladinho enquanto você está lavando a louça, enquanto ele está mexendo nos potinhos, colocando... Então, sempre de acordo com a idade da criança. Por quê? O que a gente vê? Muitas vezes a gente faz pela criança o que ela já tem capacidade de fazer. Eu tiro aí a autonomia da minha criança. Para nós, pais, não custa nada. Ai, é gostoso, né? Nossa, eu vou trocar ele, eu dar comida. É um cuidar, né? Cuidado. Então, pra gente não custa nada. Pro meu filho vai custar. E assim, eu vou te falar, às vezes a mãe faz no automático, no cuidado, num grande amor. Eu vejo que é um amor excessivo que a gente tem pelo pequeno. E é o amor que chega a estragar, né? Chega a não dar certo de tanto aquele amor, assim, que vem o atraso. Mas as mães fazem isso inconscientemente. E quando deixam de fazer, Jaque, acham que estão perdendo aquele serzinho. Aí viram luto. Não, viram luto. Eu falo perdendo. Eu falo perdendo se você deixar de dar comida pro Gabriel. Eu falo por experiência própria quando eu vi a primeira vez quando ele se trocou e veio me mostrar que ele conseguiu colocar a roupa dele. Você falou. Aí eu olhei assim, claro que ele colocou a blusa ao contrário, né? Sim, conseguiu colocar a calça, mas colocou a blusa ao contrário, tudo, né? E eu, ao mesmo tempo, encantada porque ele tinha conseguido, né? E pensando assim, ele não precisa de mim mais para trocar a roupa dele. Né? E eu acho que é isso que a mãe, às vezes, fica ali preservando esse momento, atrasando. É muito por nós do que pela criança. Isso, na criança. E aí eu costumo dizer que essa é a diferença do mimar, né? E o amar, né? Exato. O mimar é fazer... Se o Gabriel for lá, você colocar a roupa pro Gabriel. É o mimar que ele já sabe. O mimar que estraga. Quando a criança já tem capacidade de fazer aquilo, eu faço por ela. Isso. Então, assim, é um momento em que a gente precisa, assim, dosar. Então, precisa dosar com muito cuidado. Eu, claro, não vou negligenciar o cuidado com o filho. Sim. Mas eu também não vou deixar... Porque, assim, principalmente uma criança de 3 anos, eu falo principalmente dos 3, 4 anos, que tudo ele quer fazer. Tudo. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E aí, às vezes, tem mania, às vezes, na pressa. Não, vai derrubar, você vai... Isso, vai tirando. Vai tirando. O que eu tô fazendo? Eu tô causando ali no meu filho o desinteresse. E regando um pouquinho, né? Porque a longo prazo ele vai perdendo isso. Eu não vou nem tentar. E aí nós chegamos lá na adolescência, pede pra ele lavar a louça, faz o quê? Nunca deixou, né? Quer que eu lave? Não quer que eu lave? Eu vou falar pra você que essa semana eu tive uma experiência assim, de uma mãe que... Não, claro que não, Eliane, eu chego já correndo, vou fazer a janta, eu tenho que fazer a janta, ela vai me atrasar toda. Eu falei, e você vai... Quando você precisar desse auxílio ali, dessa colaboração, porque ela não é uma hóspede na sua casa, aí você vai gritar, por que você não faz nada nessa casa? Mas quando ela quis fazer, você poldou. Então, assim, talvez regrando um pouquinho ali, né? De acordo com a idade. Você não vai deixar uma criança ir lá lavar a louça, não é esse o ponto. Isso foi o que eu falei, porque essa criança tem 6 aninhos, aí já que uma graça... Logo depois que eu conversei, ela ainda relutou ali um pouquinho. Aí depois me manda um vídeo. Aqui, ele atrasando toda a minha janta. Eu falei, que bom. E a criança sorrindo. O que você tá fazendo? Eu tô lavando a louça. E chegou aqui, eu falei, o que você fez essa semana? Eu lavei a louça. Eu
fofinha, Lúcia, lava louça. Ai, uma gracinha. E aí, nesse ponto, não é só autonomia, mas principalmente autoestima. Autoestima. Então, quando a criança lá na frente, o que é autoestima? É aquilo que eu estimo em mim. Mas o que eu estimo em mim é construído por mim. Você não pode me dar autoestima. Então, é construído por mim. Então, quando uma criança diz que ela lavou a louça, ela foi capaz de fazer isso. Ai, verdade, bem gostoso. Quando um pequenininho de 1 ano e meio consegue jogar a fraldinha dele no lixo, eu tô dando essa gotinha de autoestima e poder para ele, porque ele conseguiu fazer isso. Quando um de 3 aninhos ajuda a fazer um bolo e ele diz, estamos comendo, lanchando o bolo que eu fiz, que eu ajudei a fazer, isso é gerar autoestima na criança. E além disso, a gente está ali fortalecendo a aprendizagem, além da autoestima e a autonomia. Autonomia dessa criança. Que precisa muito no dia a dia dessa criança, autonomia na escola. Na vida. Na vida precisa de autonomia. E os pais às vezes pensam somente ali no boletim escolar, né? Do que, eu quero meu filho tirando notas ótimas, mas ele esquece de colocar o filho primeiro vem isso. Primeiro vem a sobrevivência. A sobrevivência. Eles esquecem totalmente quando coloca esse filho na escola, sabe, Jaque? Que eu vejo isso. Eles esquecem desse momento que o filho precisa. Porque eu só quero saber se meu filho tirou a nota 10. Não, primeiro eu preciso saber se meu filho, ele consegue escovar os dentes, se ele consegue comer sozinho. Isso mesmo. Se ele se comunica quando ele precisa de alguma coisa. Como que é o desenvolvimento do meu filho antes de chegar na alfabetização, por exemplo. Antes de chegar na Então, assim, ótimo, meu filho sabe, né, escrever o nome dele, sabe bonitinho ali. Mas, e fora disso? Ele já sabe calçar o sapatinho dele, ele já consegue minimamente ali se trocar. Então, eu preciso observar isso, porque isso gera autonomia para a criança e para a vida. Para a vida. Então, assim, o tempo de ler e escrever, ele vai ter, óbvio que vai ter. Sim, com certeza. Mas se ele não começa como base fazer essas habilidades, né, primárias de cuidado, lá para frente, a gente vai ter um prejuízo muito grande. Criança 8, 9 anos que não sabe se trocar. Verdade, tem. Né? Crianças que não sabem colocar a comidinha no prato. Tem, já vi crianças não de 12 consegue. anos. E aí, vou falar para você, não conseguem, eu perguntei para ele, porque já tem um esclarecimento, mas você não consegue cortar o seu bife, não consegue colocar o seu sapato? Ele falou assim, até consigo, Eliane, mas a minha mãe faz. Aí eu falei, tá, mais fácil. Então vamos combinar que a mãe não vai fazer. E recebi áudio da mãe. Eliane, o que aconteceu aí? Por quê? Porque eu fui amarrar o tênis. Ele falou, não, mãe, é eu que vou amarrar. Porque eu falei pra ele, você vai falar, mãe, eu gosto que você... Eu te amo, mãe, mas eu vou amarrar meu sapato, tá tudo bem. Aí eu falei, sim, porque ele precisa dessa autonomia. Eu vejo os pequenininhos no consultório que eles conseguem brincar e guardar os brinquedos. Ah, gostoso. Né? E aí os pais falam assim, ele tá começando a guardar os brinquedos. Eu disse, mas ele sempre teve capacidade de guardar os próprios brinquedinhos. Mas o pai sabe da capacidade do filho. Mas os pais fazem o quê? Guarda tudo, porque guarda do jeito que eles querem guardar. E não, às vezes a gente tem que deixar a criança que ela não vai guardar da maneira que nós guardamos, mas deixe ela guardar como ela sabe guardar. Né? Sim. Então, a mesma coisa é quando a criança está brincando. Geralmente, os adultos vão lá, o que você está fazendo? Né? Deixa eu fazer também. Se você colocar esse bonequinho... Não. Ali nós estamos criando conexões neurais. A criança, ali ela está usando a criatividade dela, ela está planejando, ela está organizando, ela está concentrando, fazendo, e às vezes nós adultos vamos lá desconstruir isso. Com certeza. Sem intenção, né? Sem intenção, a gente vai no automático, o filho tá quietinho lá fazendo as coisas, você chega, tá fazendo o quê? Pronto, a criança já dispersou, já se perdeu ali o que ela estava tentando fazer no planejamento dela, no raciocínio dela, e às vezes nós vamos lá e atrapalhamos. E a criança, é necessário ela ter esse momento de ócio. Nós adultos temos medo do ócio. E a criança, ela necessita disso, porque é na criatividade, é no ócio que nasce ali muitas situações bem criativas. Ideias criativas. É bem isso, Jaque. Quais os principais mitos sobre a intervenção precoce? Vamos falar um pouquinho disso? Quais são os principais desafios que você enfrenta nesse trabalho lindo que você faz, nessa intervenção precoce, incrível? Existe mito sobre a intervenção precoce, Jaque? O principal deles é de que tem atraso, tem transtorno.
Ah, com certeza. Então, mito, né? Mito. É o principal, Muito o principal desse. E não tem o que fazer com criança pequena em consultório. Também é um grande mito dentro da intervenção precoce também. Dentro da psicologia. Dentro da psicologia não tem o que fazer, né? Como cuidar de criança pequena. Daí são os principais. Também são. Então, os dois principais se tem atraso... Tem transtorno, é mito. Mito. E a questão de não ter o que fazer com a criança pequena no consultório. E a resistência familiar? Vamos esperar, é só uma fase. Existe, mas eu vejo muito aí dos pais, e eu entendo e acolho esses pais, muito também pelo medo do desconhecido. Eu percebo que tem alguma questão, mas eu não quero acreditar. Porque existe aí o mito, né? Que a gente falou, verdade. Será que é um transtorno? Será que... Né? Se eu for buscar, eu vou achar. Quem procura acha, né? Que tem essas frases assim, quem procura acha. Então, se eu for até uma psicóloga, eu vou achar coisas que eu não queria. Mas aí eu vejo e eu acolho muito esses pais para que eles se sintam seguros que eles estão fazendo a coisa certa, porque eles estão prevenindo, né, futuros prejuízos em efeito cascata. Então, olhar para essa criança é muito melhor do que fingir que não está vendo. Com certeza. Fala sobre informação sobre benefícios de intervenção precoce. Você falou, né? Que essa criança... Aí você já até comentou aqui que essa criança voa muito. E a importância de desmistificar esse processo. A gente precisa ali olhar esse processo. Você já falou que quando a intervenção precoce, a criança vai longe. Vai longe o desenvolvimento dela. Esse pai precisa sempre a importância disso. Nesse processo, olhar para essa criança ali como um ser que está em desenvolvimento, precisando muito ali dessa intervenção precoce. Agora, Jaque, fala para a gente encerrar. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as famílias, seus profissionais que nos acompanham aqui sobre... Deixa uma coisa acolhedora, motivadora, em busca da importância de ter uma atuação precoce ali dessa criança quando a gente vê o atraso. Porque a gente vê muitas crianças que têm ali atraso da fala, a gente vê criança no atraso no brincar, né? Um brincar disfuncional. Exato. Né? Ou não tá chutando uma bola quando tem que ser chutado, ainda não tá sentando aos 6 meses, como você disse. E aí esses pais ficam ali, né, ainda não buscando isso. Qual a palavra de motivação que você deixa aí para essas famílias? Então, para a família, eu sempre falo que buscar ajuda não é exagero. Quando se trata de cuidar, né, o cuidado com o meu filho, o cuidado do desenvolvimento do meu filho não é exagero. Sim. Então, eu tenho que lembrar que é um cérebro que está chegando, né, no mundo. A gente fala da plasticidade cerebral. Né? Então, para os pais, a plasticidade cerebral. Então, para os pais sempre lembrarem que estão ali com a massinha de modelar. Então, é justamente organizando a criança, está se adaptando ao mundo. E a famosa frase, é uma esponjinha? É uma esponjinha. De fato é. Então, a gente deve cuidar dessa criança. E não é exagero. Não é exagero quando eu vou atrás, quando eu tenho dúvidas. Então, tem dúvidas. Então, procure um profissional da infância que vai esclarecer, que vai olhar para essa criança e vai acolher a família. E para os profissionais também, no primeiro passo, antes de pensar só na criança, olhe essa família. Porque às vezes eu vejo muita preocupação em receber essa criança, cuidar dessa criança, mas quem cuida de quem cuida da criança? Boa. Então, eu preciso não só estar dentro do meu consultório somente com a criança e o pai lá na recepção esperando. Eu preciso que essa família se envolva e entenda qual é o meu trabalho. Isso traz credibilidade quanto profissional. Isso traz também segurança para os pais, para eles entenderem como que é o processo, o que está sendo feito com o meu filho e no que eu posso ajudar lá fora. Com meu filho. Com os outros tempos que o pai passa, porque você passa uma vez por semana, 50 minutos, com certeza. Então, se eu posso estar cuidando dessa criança, eu devo também cuidar dessa família. Com certeza, porque é importante cuidar dessa família, acolher essa família, ensinar ali para essa família, mostrar para ela os benefícios de fazer essa intervenção, de deixar essa criança ter sua autonomia, de levar ela pro parque. De bicicleta. Você sabe que outro dia eu fiz uma vivência aqui no meu espaço, a gente chamou de saída social. E os adolescentes não sabem andar de bicicleta. Acontece. E quando é que a gente aprende a andar de bicicleta?
quando a gente tem oportunidade. E também tem uma idade ali que você está interessado por essa Exato, também já tem um pequenininho, exato. isso, que é onde as crianças estão interessadas a ter uma bicicleta. Então, meu filho precisa me levar para um parque, me levar para andar de bicicleta. Aí, o que acontece? Ele não sabe. E aí ele cresce sem saber, de fato. Ninguém levou, né? Eu pra saber, como que eu vou saber, né? Se a gente não se conhecer, como que a gente vai saber o que a Jaque faz? Não Exato. tem, é isso mesmo. Jaque, fala só um pouquinho da neuroplasticidade aí, que é esse cérebro que você falou da intervenção precoce, a gente tá falando de um cérebro, né, em funcionamento, e quando eu faço isso, existe uma coisa ali que é estimulada nesse cérebro. Conta pra nós um pouquinho. Então, a neuroplasticidade é justamente as conexões neurais que são criadas, né, que são, na verdade, adaptadas, reorganizadas no cérebro quando eu estou sendo estimulado. Sim. Então, a criança, todo o estímulo que ela recebe, ele precisa ser consolidado. E é onde a gente tem aí as conexões neurais, o cérebro mesmo, né? Como se fosse uma massinha de modelar. Uma massinha de modelar. E significa que a criança não vai aprender? Vai, nós aprendemos ao longo da nossa vida. Todos os dias. Mas eu tenho que pensar que quanto mais novinha essa criança mais estímulo ela precisa e reorganização e adaptação vai se ter no cérebro dela. Então, as conexões estão sendo criadas ali, o quanto ela está sendo estimulada. Então, às vezes falam assim, ele não sabe fazer, ou então, ele é muito pequeno para aprender. Não, é neste momento que ele precisa. Claro, dentro da sua faixa etária, a gente precisa estar estimulando. E aí é onde essa criança vai estar sendo reorganizado, o cérebro da criança reorganizando essas informações, consolidando elas, e é onde a gente tem o aprendizado. Que ótimo, delícia. Ô, Jaque, a gente pode ficar aqui conversando muito tempo. Falar do cérebro da criança. Do cérebro, com certeza, do cérebro, desse desenvolvimento, desse trabalho lindo que você faz, que é uma intervenção precoce, e que eu acho que antecipa muito ali de todos os casos que a gente pega antes, né? Que eu trabalho com crianças de todas as idades aqui, de adolescente, a gente vê muito que se talvez tivesse uma oportunidade de conhecer um trabalho de intervenção precoce, essa criança tinha evitado alguns passos ali que não foram. Algumas coisas já tinham antecipados nisso, né? Jaque, deixa uma falha acolhedora, motivadora para buscar essa importância da atuação precoce. Foi o que você falou. Fala aí pros pais, busca isso sempre. Olha para sua criança. Olha para sua criança, ótimo isso. Olha para sua criança, redução de tela, mais parque, mais brincar. Não sei brincar, então vou lavar roupa, eu levo essa criança para mexer na água, para me dar o prendedor da roupa, os potes, deixa a criança tirar os potes, colocar os potes no armário. Então, assim, várias conexões estão sendo criadas, várias habilidades estão sendo aprendidas, então não precisa só sentar e brincar com a criança, é importante, mas oportunize para que ela aprenda e que ela consiga se desenvolver da melhor forma possível. Obrigada, Jaque, obrigada mesmo. Sei que você tem um espaço ali, que você tem um espaço, fala do seu espaço, ali onde você atua, para que as pessoas possam te buscar. Te procurar, levarem os bebês lá para você ver as crianças pequenas e fazerem e as grandes também, temos as grandes também. Sim. Nós temos as grandinhos também, os pequenininhos. Mas que possa ir te buscar como profissional para que você possa agregar na família, né, nessas famílias. Então, estamos no Núcleo Materno Infantil, que está ali na Ambrosina do Carmo, no centro do coração ali de Caieiras. É o Núcleo Materno Infantil, fácil de achar lá. Bem facinho. Bem facinho de achar o nosso astronauta. E estamos ali prontos para acolher. Então, tem profissionais, tem psicopedagogos, nós temos também neuropsicólogo para avaliação, temos psicomotricista, fono também. Então, assim, para as famílias também, de vez às vezes está esperando a recepção, temos massoterapia. O cuidado. Isso é importante falar, o cuidado da família, que você falou, que essa família precisa ser olhada, cuidada, né? Então, às vezes a criança está lá na terapia. De vez está lá esperando a recepção, vai fazer uma massagem também, vai fazer uma drenagem. Vai fazer uma drenagem. É um tempo que às vezes as mães falam, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que levar na terapia. Lá, no seu espaço já tem. Já tem cuidado também com as mamães. Tem desconto também, as mamães vão fazer terapia. Muito bem. Vão fazer Nós vamos deixar aqui o endereço, tudo bonitinho. Fala aí qual que é o Instagram de vocês. Nós temos o Núcleo Materno Infantil. Núcleo Materno Infantil, isso mesmo. Jaque, foi muito obrigada. Foi um prazer. Foi rápido. Por compartilhar seus conhecimentos com a gente, com todo mundo que está assistindo.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Abençoe sua vida ricamente. Que ele continue te usando como instrumento nas mãos dele, para que você leve muito essa intervenção para as crianças, para os adolescentes, para a família, acolha essa família. Eu sei que vocês têm alguns trabalhos sociais também, né? Também. Que você faz, eu vejo, eu te acompanho. Você faz com a família, né? Com a família. Conta Eu sou um pouquinho, voluntária. você também faz Eu sou isso. voluntária com as famílias do Convida, que é da comunidade aqui das famílias das crianças com autismo aqui de Caieiras. Então, eu trabalho no grupo terapêutico das famílias atípicas. Então, eu E faço você faz ali o acolhimento da família nesse trabalho. Nesse trabalho, a gente faz uma vez por mês no Convida, um trabalho terapêutico em grupo com as famílias atípicas. Aí lá eu sou voluntária também. Que lindo! Obrigada, Jaque. Deus abençoe. E você que acompanhou, obrigada pela audiência, obrigada por ficar aqui. E até o próximo episódio, onde continuaremos com várias coisas bem legais. Mas, Jaque, obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço pelo convite. Para você do nosso podcast, nosso Conexão Podcast. Leve lá para o seu espaço, coloque lá para que você participou aqui da nossa conexão, porque aqui a gente quer levar a conexão para todo mundo, com informações e profissionais incríveis igual você. Obrigada. Deus Eu que agradeço. Sua vida, viu? Amém. Muito obrigada, gente. Acompanhem lá, falando sobre o desenvolvimento, essa prática. Acompanhe que a Jaque falou coisas incríveis. Muito obrigada. E 2K, obrigada por mais um podcast gravado.